que era mais seguro do que o celuloide, porque o celuloide é inflamável, é muito perigoso, né? É nitrato. Né? Acetato já é um material menos inflamável, mais seguro, dá para usar numa boa. De repente usam até hoje, não sei, o Hayao Miyazaki lá deve usar um montão, os chineses também. Aí o meu pai, ele, para adiantar o serviço, acho que ele mandou o pessoal pintar rapidinho, mesmo que não tivesse dinheiro para comprar filme negativo, para filmar, deixou estocado. O que aconteceu? A tinta utilizada era assim, tinha que ser uma tinta bonita, porém que aderisse bem à superfície lisa do acetato, né? Como se fosse um vidro, né? A coloração legal era guache, guache, né? Importado da Holanda. Né? Agora, essa maneira de colar no vidro, ou que a tinta colasse legal no vidro, o que fazer? Então ele fez uma alquimia, né? Botava cola branca, usava um pouco de tinta látex, né? De látex na parede, e diga-se de passagem, as cores eram muito ruins, mas uma aderência legal. Né? Então ele foi fazendo uma adaptação de vários materiais disponíveis, que não eram nada adequados para a animação, e foi criando um estoque de tinta. Aí ele mandou pintar. Aí até filmar, levou-se um tempo guardado bonitinho. O que aconteceu? Está tudo comido por baratas. As baratas adoravam, porque a gente descobriu que na composição do guache tem um elemento glutinoso, né? Amido, não sei, que é meio adocicado. E as baratinhas vão lá, né? Fazer uma festa lá. Aí ele teve que recortar o que era possível recuperar, enfim, teve que fazer de novo, né? O filme também era um negócio tortuoso, porque ele não tinha uma experiência tão grande assim para fazer uma longa-metragem e ficar tranquilo, o filme tá bom pra caramba. Não, tem que assistir depois, né? Então, para adiantar o expediente, o que ele fez? Ele fez uma etapa que é comum hoje em dia, acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, que é o pencil test. Pencil test. O meu pai já não estava no pencil test, ele estava na tinta teste mesmo, né? O traço pelo menos, antes de pintar. E para fazer esse pencil test, na época, não era assim uma câmera de vídeo que você pode apagar e gravar de novo sem problema. Você tinha que usar filme, né? E usando o filme você tem que revelar. E se não está bom, você tem que filmar de novo, depois que você refez a animação, né? Então era vezes 4, 5, 6 vezes, de acordo com o processo de feitio, toda a produção desse longa Piconzé. Piconzé tem 70 quase 80 minutos, né? São mais de 100 e não sei quantos mil frames. Aí ele até que foi econômico, porque ele fez uma média de 4 desenhos por segundo, ou seja, na média, né? E tem momentos onde é um por um, sei lá, uma borboletinha voando, aí você não tem como fazer um aqui, outro aqui, você tem que ter os intermediários. Mas, por exemplo, boneco andando, correndo, cavalo trotando, enfim, dava para se dar um jeito que não ficava feio, suprimindo vários desenhos. Então, na média, ele fez uma proporção de 1 para 4, né? Ou seja, a Disney nessa época, desde sempre, desde a época da Branca de Neve, eles faziam 1 por 1. Ou seja, são 100 e tantos mil frames, para dar 1 hora e pouco, então são 100 e tantos mil desenhos, né? Eles faziam na base de 1 por 1. Então, meu pai fez 4 frames para cada desenho. Então, deu uma economia legal. Mesmo assim, foram, sei lá, 500 cenários, 25 mil desenhos no papel. Né? Depois você tem que fazer tudo isso de novo no acetato. Né? Então já são 50 mil aí. Eu achei um exagero quando o Latino disse que gastou 500 mil desenhos, mas eu acho que está certo. Deve ser isso mesmo, no longa dele. Né? Mas enfim, ele foi indo de um modo bem maluco, sei lá, não dormia, ele sofreu uns problemas do tipo, deslocou uma vértebra aqui em cima, perto da nuca, ele não era canhoto, ele era destro. Deu todo o problema do lado esquerdo dele. Mas, bom, podia ter dado do lado direito. Aí ele parava um pouco de trabalhar, sei lá. Bom, mas aí ele deslocou e deu uns problemas que atingiram uma boa parte, durante um bom tempo, o lado esquerdo dele. Isso no feitio do Piconzé ainda. Aí ele conseguiu terminar o Piconzé,
E ainda por cima ele teve que esperar durante um ano aproximadamente, depois que a imagem do Picão já estava toda filmada, para ter mais trabalhos publicitários, porque ele fazia filme publicitário na mesma produtora que foi produzido o Picão Zé, e fazia filmes publicitários também. Para quê? Para poder comprar negativo, pagar as pessoas que trabalhavam com ele, enfim. Nesse interim, levou um ano à espera de juntar um dinheiro para poder finalizar, poder fazer a parte sonora. Né? A parte sonora foi totalmente feita por último. Ou seja, é normal você fazer as vozes, os diálogos antes, de preferência. Os americanos são, americanos em geral, né? Acho que todos eles devem fazer isso. Eles se dão ao luxo de pegar, contratar, principalmente hoje em dia, atores, atrizes de cinema norte-americanos famosos, né? Como fazem aqui no Brasil também hoje, né? Para emprestarem a voz dele, a interpretação deles, né? E aí eles pegam a voz e transferem até a cara da pessoa que fez essa gravação como o personagem, muitas vezes, né? Então, aqui no Brasil, em produções de desenho animado, tentou-se fazer a gravação das vozes primeiro, mas dá uma confusão muito grande. Agora meu pai não, meu pai fez por último. Como, né? Ele partiu para a bateção da boca, que é o que é feito no anime. Tipo, oi, tudo bem? O que vocês estão falando? Quase isso, é Lopes, né? Então, contanto que esteja dentro do ritmo de fala, de vez em quando é grito, né? Aí não tem jeito, vai ficar falando, fazendo redondinho, quadradinho, num grito. Mas ele foi se utilizando desse tipo de recurso porque não tinha dinheiro para poder bancar um aluguel de estúdio, técnico de som, enfim. Na música, a mesma coisa. Ou seja, botar uma orquestra. Vocês já ouviram falar no Carl Stirling, que fez toda a trilha sonora da Warner, do Pernalonga, enfim, da década de 40, 50, inteirinho. O cara enfiava uma orquestra de cento e tantos músicos num estúdio e para gravar assim alguns trechos, né, por vez, né, tipo só isso. Não ficou bom, vamos fazer de novo. Todo mundo de novo vai lá e grava de novo. Esse tipo de jeito de fazer aqui é impossível, muito caro, isso não tem como. Então ele foi fazendo o que dava para fazer por falta de dinheiro. E o Picão Zé foi dublado. Na verdade foi dublado. O pessoal ficava lá, o texto é mais ou menos esse, então vamos ver se encaixa. Porque quando ele animou no cronômetro mesmo. Deve durar, ele não era muito bom de português também, né? Tem esse problema também. Então, pô, ele fez realmente um milagre lá, né? Não sei. A coisa foi saindo. E enquanto ele ficava esperando dinheiro para poder fazer a partição, ele foi tocando um segundo projeto, um segundo longa, né? Nada a ver com o Picão Zé, não tem nada a ver. Mais tarde, de novo, eu estou lá na Maurício de Souza, vejo, entre outras coisas, que o Maurício está empenhado muito com merchandising. Pô, o que é isso? Não sabia. Aí o começo dos grandes negócios do Maurício é merchandising. Ou seja, é onde o cara valoriza mais aquilo que ele está fazendo especificamente, que nem o Gil falou, né? Você vai fazer um filme, não pense só numa mídia, pense em várias coisas, num conjunto de coisas. O merchandising é o mesmo conceito, né? Então, o meu pai ele poderia ter feito esquinho, bonequinho, ele chegou a fazer ele até costurou lá, para um cara vestir, porque tem um porquinho dentro dos personagens lá do Picão Zé, tem um porquinho que acaba ajudando nas aventuras, ele participa junto com o Picão Zé. É um porcão cor-de-rosa, né? Meu pai fez, junto com a meninada lá da arte final, que já não tinha mais acertado para pintar. Então vamos lá, vamos costurar um porco aqui. Aí um cara vestia, né? E ele ficava na frente do cinema lá, né? Pra criançada ganhar dele. Que nem o Barney, né? O dinossauro. Pô, isso faz uma diferença, um negócio tosco, feio, babu, mas... Ai, a criançada vai lá. Ai, que bonitinho, eu quero. E ele distribuía os panfletos. Né? Ele tinha umas ideias, acho que, sei lá, não era muito bom de língua portuguesa, mas ele tinha umas ideias interessantes para dar um up, né, no filme dele. Né? Aí, depois que ele assistiu, ele falou, puxa vida, bacana. Escreveram o Cine Ouro, lá em São Paulo, era um cinema, esse Cine Ouro, fica num largo, que tem uma igreja.
era eu acho que não sei se é um único cinema, mas eu me lembro quando eu era moleque, tinha um piano de cauda embaixo da tela, né, da tela de exibição de som. E ficava um cara tocando lá, né, tocava bem, né, um pianista bacana. E as lanterninhas eram todas uniformizadas, todas as moças, né, uniformizadas de saia azul clarinho, blusa branca. E eu já conheci o filme de trás pra frente. Eu fui lá no dia da estreia e eu cheguei lá e escutei essas lanterninhas rindo, né? Achei, ai, que aquele vamos continuar. Esse material tá tudo comigo, mas o tempo foi passando, eu fui tocando outras coisas, né? Tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, não para gravação, mas enfim, cada um tem, né, as suas necessidades. E aí eu fiquei durante muito tempo com esse negócio, o que eu faço com esse material todo? Porque, sem brincadeira, ocupa um espaço muito grande. A casa onde eu moro não é um gigante assim, né? Mas quase um quarto inteiro, cheio de papéis, cheio de fotos, de coisas, né? Cada coisa com identificação, eu mais ou menos de cabeça sei do que se trata, para que foi, enfim. Eu coloco um pouco esse tipo de depoimento no documentário, né? E, enfim, aí consegui finalmente, agora, em 2009, lançar um site na internet, fazer uma exposição no Espaço Cultural da Fundação Japão e lançar um documentário, graças a esse cineasta chamado Hélio Ishii, né? Muito legal, muito bacana. Eu gostei pra caramba, é simples pra caramba, é como se você estivesse olhando vários álbuns de fotografia, né? E a música também é legal pra caramba, um cara chamado Benjamin Taupin, ele é chegado do Hélio, né? Eu fui apresentado para ele, fiquei maravilhado, né? Falei, não sei como é que eu vou pagar isso, mas foi legal, foi muito bacana. E, enfim, assista aí o documentário, depois, se quiser perguntar mais, por favor, pergunta. Bom divertimento. Só para vocês saberem, essa cantoria que tem no comecinho, um grito estridente, é uma prima minha. Acho que ela deve ser mais velha do que eu, né? E na década de 60, o meu pai, ele gravava, ele tinha um gravador de rolo, né? Da Sony, que nem chamava Sony, era um outro nome lá. Aí ele gravava fitas e mandava pro irmão dele, pro pai dele, para pelo menos a voz, né? Falando, nós estamos bem, estamos aqui comendo, bebendo, sei lá, né? E vocês, como é que vocês estão? Eles respondiam em forma de... Era o Skype da época. E aí essa menina cantando, acho que é a mãe dela, né, a minha tia, falando, fala quem você é. Isso, aí, agora canta pra ele deve estar ouvindo, não sei o quê. É isso aí. Faz 41 anos, então, do lançamento de Ponzé. Acho que não sou ruim de conta. Quanto tempo tem um documentário assim? Ele não é de agora, né? 2009. Deve ter quase uma hora. Não. 58 minutos. De quanto tempo ou de data? Não estou falando do tempo. Quanto tempo saiu? O documentário foi feito? Sim, foi em 2009, ficou pronto. Mas foi um processo meio demorado, porque problema de financiamento, né? A Fundação Japão praticamente foi a única entidade formalizada que deu uma ajuda de custo. O resto foi tudo custeado por mim e pelo Hélio, então só quando dava, né? E eu fiz toda a compilação de material, para sugerir depois para o Hélio, depois para ele captar. Deve ter levado uns 3 anos, mais ou menos. Mas em 2009 ficou pronto, você já preparava desde as imagens? Sim, já. Tipo, vamos gravar esse final de semana? Então tá, então deixa eu me preparar e tal. Enfim, era mais ou menos esse esquema. Às vezes não dava, tinha que adiar. Então, tinha muitos altos e baixos. Agora, uma próxima a 2009, a gente correu basicamente, acho que um mês e meio que é para acabar, enfim. Né? O Taupin também, ele estava fazendo uns arremates, eu fui ver umas 2 vezes. Eu achei legal, eu gostei bastante. Porque
porque ficava pensando, poxa, seria bom, né, se a gente conseguisse mais pessoas que pudessem depor, enfim, dar outros tipos de pontos de vista. Porque eu andei conhecendo umas pessoas que conheceram meu pai, mas caramba, não sabia disso, enfim, tem umas surpresas que foram acontecendo. Isso também foi uma coisa cheia de coincidências, né? Eu soube de uma pessoa através de outra, que eu tinha procurado e não achava, enfim. Então, acabou provavelmente dando uma estendida. Depois, quando entrou no YouTube, se não me engano, o Hélio colocou, né? Disponibilizou alguns trechos. Aí ele criou assim um link, eu me lembrei agora, procura-se Piconzé, porque o negativo de imagem e som do Piconzé, eu não sei onde estão. Havia um sócio que aparece nos créditos do Piconzé, o João Luiz, e o João Luiz, segundo filho, parece que é falecido, já, poxa, eu não sabia. Né? Então, mais ainda se tornou difícil de saber qual foi o destino, né, do negativo, porque essa imagem que vocês assistiram, pedaços pelo menos, do Piconzé, é de VHS. É uma coisa que apareceu também, o Gil foi um dos culpados aí de ter me dado essa fita, né, junto com uma outra pessoa. Sei lá, veio de uns caminhos meio estranhos, que eu nem sei direito da onde. Por isso eu procuro pelo negativo. Aí o Hélio colocou isso, procura-se Piconzé e botou, acho que trechos do documentário. Ele dividiu o documentário de 50 e poucos minutos em 7, ou 8 de 7, sei lá. E aí eu comecei porque tinha uma pessoa chamada Wada, que ficava monitorando, né, quem fazia comentários, enfim. Eu vi umas 12 pessoas escrevendo, eu sou neta de não sei quem que participou da equipe de arte final, que fez o Piconzé, puxa, não sabia que tem documentários. Eu fiquei assim, nossa, isso é dessa pessoa. Né? Então teve uns lances muito bacanas, muito interessantes, mas... Você vai ver a neta de quem carregou engradado mais talvez? Não sei. Sei que teve muitos fatos assim que... É legal, né? Curioso, até teve uma hora que aparece os créditos e aparece assim, letras desse Pinhatari. Não, isso daí foi não sei se vocês se lembram da Érica Kamogawa. Ela que pegou as letras, ela pediu para eu fazer um abecedário à mão, né? Ela digitalizou aquilo e foi formando as frases com a letra. Não, mas a letra mesmo, a letra da música, né? Do Piconzé foi o desse Pinhatari. Olha só. O concretista lá. Sim, mas coisa pela poesia. Isso, E o músico também era um puta músico, acho que meio contemporâneo ao Décio Pinhatari, chamado Damiano Cozella. Ele fazia músicas eletrônicas na década de 70 já. Né? Então, mas teve algumas locuções aí que eu vi que era o cara do Repórter Esso, não era? Tem o... Domingues. Tem um famoso, chamado Araquém Saldanha. Acho que ele era algo a ver com o que você acabou de dizer agora. Repórter Esso, acho que é ele. Tem um monte de... o nome dos estúdios de som, né? O Digo Fora do Brasil, Pauta, né? Vocês já ouviram falar? Vocês conhecem? Nossa, é uma velharia, é um monte de empresas que não existem mais, né? Então, a voz do Piconzé, quem está fazendo é um cara, eu não sei o nome, mas fazia a voz do Rusty, do cachorro Rintintim. Não. Menininho, o Cabo Rusty, referente do Hitmaster, sargento não sei o que, enfim, o garotinho está dublado pelo cara que fez a dublagem, a voz do Piconzé. Eu não sei, é um velho, já era velho na época do Rintintim. O Piconzé estava um pouco mais. Né? Enfim, esses créditos que aparecem nessa versão do Piconzé está adulterado, inclusive, cheio de erro de digitação. Provavelmente o João Luiz ele deve ter digitalizado, como ele já tinha esse laboratório cinematográfico, né? Ele deve ter digitalizado, ou alguém digitalizou para ele, e nisso deve ter refeito o crédito. E é estranho porque aparece, o fundo são as esculturas ali, né? Sim. Deu a dica para você falar. E não há um equipamento que remeta ao que se fazia na década de 70, né? Bom, a abertura, aonde entram esses personagens tridimensionais no cenário,
Meu pai fez por último aqui. Ele fez justamente para usar para a abertura do filme, né? Então ele usou um fundo infinito, botou as casinhas todas tridimensionais, eu até ajudei ele a recortar cartão, e aí ele foi colando, do mesmo jeito que ele colou os cenários do filme, ele usou recurso parecido para fazer as coisas que ele usava, os próprios que ele usava na hora de montar o cenário. Eu tive a impressão assim, que a coisa parecia mais um vídeo da década de 80, na hora de aparecer esses créditos, do que o próprio desenho, né? Assim, apesar de não estar falando do aspecto moderno que tem todo o cenário, era só eu não sei exatamente se ele, sei lá, se lembrou de alguma coisa extremamente forte que marcou, por isso ele utilizou isso, não sei, mas ele deu uma modificada bastante grande ao usar esse negócio de fazer bonecos tridimensionais dos próprios personagens do filme, né? Tanto que ele falou, poxa, até podia ter feito o filme todo, assim, vai ficar louco, né? Vou fazer de novo. Acho que está melhor a abertura do que o filme, sei lá. Mas foi um trabalho interessante. Eu me lembro dele, ele pegava arame grosso e fazia toda a linha de ação dos personagens, né? Ele fazia lá, esculpia-se quase, entortando, enrolando, esticando, deixando mais ou menos a estrutura da linha de ação pronta. Aí ele pegava papel, jornal, papel de embrulho e ia dando mais ou menos o volume, a massa, né, do tronco, afinava no braço, o pescoço, a cabeça, enfim. Aí ele ia dando a forma melhor do barbante, amarrando. E aí por cima disso ele ia colocando a massinha de modelar que a criançada usava nas escolas, e aí ele dava o acabamento fino, né, ou seja, os olhos, depois ele pintava, né, as meninas lá no final pintavam. Então ficava tudo bonitinho lá, né? E achou interessante isso. Então ele tocou pau, ele fez uma dúzia mais ou menos de personagens nesse estilo aí para usar só para abertura. Se ele ia fazer algum uso para outra coisa, eu não sei. Mas eu acho que ele sempre tinha uma coisa do tipo, eu acho que combina, então dá para fazer, então vou fazer. Você comentou que ele deixou um projeto inacabado de surdo. Para falar um pouquinho do que... Tem um segundo longa-metragem, né, que ele deixou meio que começado, mas muito bem começado já, ou seja, faltava pouco, acho que 30%, né? Faltava a arte final e a sonorização. Só que já veio a falecer, então não deu para continuar. Durante esses anos todos, eu tenho tentado achar uma solução para poder pegar esse material e não deixar mofando como está até hoje. Só que tem alguns problemas, do tipo, a história original é de um autor com a cabeça que tinha numa época, 40 anos atrás, né? Já tem uma série de coisas, piadas, brincadeiras ou alusões que não tem nada a ver com hoje, né? Então, se é um projeto de simplesmente para efeito de preservar a memória de um cara que já se foi e não deixar mofando e sim dar um acabamento, isso é uma coisa. Agora, se é interessante transformar isso num produto que possa entrar no mercado e render alguma coisa, aí é outra coisa, né? Tem que ser revitalizado. Então, numa dessas, eu fiquei pensando mais numa possibilidade de transformar isso como argumento, muito bem detalhado, diga-se de passagem, para uma série, para fazer uma série. Acho que isso é típico de japonês, eu não sei porquê, mas o Piconzelli tem uma mistura, né, de bruxa, de coisa ocidental, da mitologia ocidental, tem uma bruxa, tem dragão que é chinês, tem um cangaceiro que mais parece sei lá, que é um mexicano, né, do que um cangaceiro, né, que saiu de algum filme do norte-americano. Ele faz uma mistura, uma salada, e não tá nem aí. Ele vai embora, e o pessoal engole. Eu acho que é igual os Cavaleiros do Zodíaco, que é mitologia grega com mitologia japonesa, junta tudo e um visual estranho, com espada, enfim, né? Então, o Hayao também, ele usa de montão esse tipo de passear em vários ambientes aparentemente que nunca se cruzaram, né? Então, esses crosswords é interessante. Eu acho que nesse aspecto,
o lance, melhor dizendo, no aspecto da Amazônia, o japonês, eu acho que qualquer estrangeiro, né, é ainda um negócio provavelmente muito rico, né, chamativo. Qualquer coisa estão ameaçando, não sei o quê, lá na Amazônia. Então tem um monte de conflito lá na Amazônia. Hoje em dia está aparecendo muito esse tipo de notícias ou focos e assuntos que envolvem a região amazônica, né? O meu pai, acho que ele não tinha tanta essa preocupação de querer falar alguma coisa a respeito desses problemas socioeconômicos da região, mas o que aquilo deve ter escondido, aí sim, acho que ele queria, de uma certa maneira, inventar umas coisas, passear nisso. Eu me lembro que ele fazia compilações de novo, uma mistura, né? Cultura asteca misturado com arquitetura maia, com não sei o quê, enfim. E aí bota lá uns índios todos tatuados no meio. Fica legal, fica interessante. Agora, não sei por que eles escolhem tanto assim, não só os japoneses, mas por que eles escolhem tanto a floresta amazônica como palco para tudo isso, né? Sei lá. Então, assim, o documentário ele mostra muita produção do seu pai, mas eu fiquei com uma curiosidade a respeito do que o alimentava artisticamente, assim. Porque me parece que ele já nasceu trabalhando, assim, né? Quando mostra aqueles cartoons ali, né, que era justamente um concurso que tinha participado e tal. Mas, assim, vocês tinham conversa a respeito de influências e alguma dimensão que ele tinha, artes plásticas? A questão da conversa, eu acho que sempre existiu, mas o contrário, ou seja, os interlocutores dele, principalmente aqui, era muito precário. Eu acho que principalmente pela dificuldade da língua portuguesa que meu pai sempre teve, né? Ele se comunicava bem, assim, misturando muita gesticulação e onomatopeia e um pouco do português que ele ficava tentando decorar através dos cartõezinhos que minha filha falou. Agora, uma discussão bacana, com pessoas interessantes, eu acho que ele nunca teve essa chance, essa oportunidade, não simplesmente por desconhecer. Eu acho que ele ficava mais produzindo do que tentando ver se encontrava alguém, né? O próprio João Luiz era uma pessoa, ele era descendente de português, né, brasileiro da Gema, só que na hora de vamos desenvolver um roteiro junto, o João ele saía pela esquerda e não ia adiante. Então meu pai, ao invés de ficar solicitando, esperando, no caso dele, né, ele já ia tocando, ele já ia bebendo em outras fontes, mas no aspecto do desenho, eu sei que ele, no Japão principalmente, ele teve influências, inclusive está meio rápido, de repente não dá para ver direito, mas quando ele fez várias charges, isso muitos anos depois que ele já tinha ganho aquele concurso, lógico, já adulto, profissional, ele tem influências de caricaturistas ou chargistas japoneses da época antes da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, né? Agora, o aspecto de influências europeias, ocidentais ou até norte-americanas, eu acho que ele teve pouca passagem enquanto atuou na área mais editorial. Depois que ele partiu para cinema, para desenho animado, eu acho que ele me levava, por exemplo, a assistir todo ano filmes da Disney, filmes que apareciam tipo Submarino Amarelo, que é outro estilo, tinha um bacana que é o West Soda do Bruno Bozetto, que fez Allegra mas non troppo, baseado em músicas clássicas. É uma tiração de sarro em cima acho que é isso aí. É uma tiração de sarro que ele faz ao fantasia do Disney. É muito engraçado. Então ele via, me levava, né? E acabava vendo junto. Acho que ele bebeu bastante na fonte aí da Disney. Ao mesmo tempo ele também acho que gostava muito do estilo UPA, que foi um modo diferente da Disney, né? Aliás, foi remanescente do pessoal da Disney que montou a UPA. Aí você vê lá, por exemplo, o Mr. Magoo, o Boing Boing, o garotinho, os cenários são todos assim meio sem perspectiva, propositalmente sem perspectiva, né?
Então, você chegou até a citar Hanna-Barbera, Sim, sim. Dá para perceber que seu pai ele buscava uma otimização aí da animação. Sim, né? sim. Eu me lembro até de, há um tempo atrás, acho que já tem uns 5 anos, que o Zé Márcio aqui em Sorocaba, ele estava falando da implicância que ele recebia de antigos animadores aqui no Brasil que ficavam sempre citando a full animation, né? Porque para eles só era bom full animation. Então você tinha que cobrir todos aqueles quadros, né, os 24 por segundo da película com animação, inclusive se fosse uma coisa lenta. Isso aí é uma coisa que a própria tecnologia recente ela botou por terra. Por vezes a animação, para convencer, não precisa ser animação, basta ser movimento. Né? Não, então, você pode ir além disso, que é contar uma história. Sim. Como que você conta uma história? Por um acaso você desenha, por um acaso você recorta coisas e cola, enfim. Agora, a história que você está contando, você pode estar contando de N formas diferentes. E aí entra a questão também não apenas estética ou de gosto, ou a influência, a primeira coisa e única que fica na cabeça de muita gente quando vê Disney é Disney. Outras coisas não existem. Isso daí também acho que é um modo como entrou no Brasil. Eu não sei por que essa força tão grande de que Disney é a única referência, o único parâmetro, principalmente dos animadores profissionais, que na época, quando tinha muito filme da Disney entrando, os caras que animavam comerciais, todos eles tinham o dedo no gatilho do Mickey, sei lá, enfim, o double take, umas coisas, e pior ainda, uma coisa superficial, não estrutural, como era a Disney. Né? Então, eu acho que tem um certo equívoco em relação, por exemplo, a como é que você faz para poder viabilizar, contar essa história. No caso de um comercial, eu acho que até caberia, vai o full animation, mas pelo tempo, né, 30 segundos. Agora você vai fazer uma série, que foi o caso da Hanna-Barbera, eles saíram lá do bem bom da Metro, eles ganhavam bem, foram partir para o empreendimento deles, cujo orçamento para cada capítulo era quase 10 vezes menos do que eles recebiam. 10 vezes menos do que eles recebiam da Metro. Né? Então, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa. O que dá para fazer? Perninha separada, bracinho separado, cenário repete não sei quantas vezes enquanto eles estão correndo, mas o roteiro é diferente. Todo personagem tem uma gravata, né, para colar melhor. A bochecha já é com aquela marca lá para poder... Parece barulho mal feita, mas encaixa melhor. Então, tanto a Hanna-Barbera quanto os japoneses, através dos anime, a razão inicial era economia. Não é não sei animar, não é animação nas coxas. Você tem que fazer muito bem feito, senão fica uma coisa nas coxas mesmo. Né? Agora, os japoneses foram longe, aí criaram um estilo. Que os americanos estão copiando. Esse estilo econômico, paradão, de só câmera que vai, tem movimentos que são tipo secundários, como o fio de cabelo levantando aqui enquanto o cara fica falando, né? Ou então um efeito especial de explosão. Efeitos especiais em anime é super elaborado, né? Explosões, fumaça, transparência, tudo na mão. Né? Então, eu acho que eles foram desenvolvendo uma linguagem interessante na animação japonesa. Não porque eu sou japonês, não é isso, mas é um visual interessante, é uma maneira diferente e marca. É um negócio que chama a atenção. Então aí você vê os americanos, eles estão meio que também saindo fora, já faz um tempo, do estilo Disney. Mas enfim, aqui no Brasil não deu tempo de formar uma quantidade tal que desse, por exemplo, a perceber que existe um estilo de desenho animado brasileiro, por exemplo. A gente sempre ficou meio que o Zé né, ele vive falando, pô, o que todo mundo quer ir atrás do estilo disso? Não é pra nós isso, pô, não dá, custa caro, é inviável, não tem gente, não tem escola. Só que ainda tem aquele vislumbre, a minha visão é que existem algumas teimosias ainda persistem, mas assim, se você for ver, por exemplo, a animação que é feita na Europa, ela é completamente aberta e influenciada pela animação oriental. E assim, o que eles estão produzindo, principalmente na França, com
Gobelin? Eu fico admirado. São bom pra caramba. Sim. E você vai ver a média de idade de quem produz ali. É isso que dói, né? Bom, mas eu tinha uma noção de filme animado francês muito ruim, né? Que a última referência que eu tive foi o Asterix. Puta, eu amava, né, as revistas. Aí eu olhei o filme, puta, né, um negócio muito ruim. E aí, em 15 anos, 14 anos, eu vejo a Gobelin, falei, o que aconteceu com esses? Esse é do showman, do canadense. Ele é, acho que, da ala francesa, mas do Canadá, né? É. Ele fez um filme mais recente do... Isso. O Marcial, o Ilusionista, né? Ele veio com 2 vezes ou é com isso? Não sei. Acho que isso... Legal, né? Não sabia que podia dar essa interpretação. Letras de abertura do Canto por exemplo, A Princesa e o Robô, que foi o segundo longa, foi escrito por um cara que era de quadrinhos. E esse cara, ele fazia muito roteiro daquele personagem o Louco, o Maurício, com o cabelo amarelo, tudo espetado. Então, as histórias do Louco sempre são nonsense, né? Tipo, sketches de piadas, é como se fosse isso. E o Reinaldo, o cara que fez o roteiro da Princesa e o Robô, ele foi dispondo mais ou menos esse mesmo esquema que ele fazia o Louco da história da Princesa e o Robô, que deve ter sido uma compilação de várias histórias já publicadas da Maurício, que ele juntou e foi costurando dessa forma. Aí quando eu entrei na parada para tocar, a primeira coisa que eu pedi para você, não tem um roteiro escrito? Tem coisa melhor, olha aí, ó, os desenhos aqui. É só olhar isso aqui que você vai entender a história. Aí eu comecei a ver, era no prédio da Folha de São Paulo, nessa época, né? No banheiro da Folha de São Paulo, tinha um papel chupão, que era o papel que a gente usava para enxugar as mãos, né? Ele usou esse papel para fazer o storyboard dele, né? Pendurou tudo assim, numa sala enorme, né? O Reinaldo. Aí eu falei, pô, não dá pra entender direito do jeito que você está escrevendo aqui. Esse personagem apareceu aqui por quê, né? Da onde que veio? Pô, essa história tem 3 ambientes diferentes. Tem vários personagens em cada ambiente diferente. Estão se cruzando. Então, eu acho que no mínimo tem que ter uma definição melhor. Enfim, foram surgindo conversas nesse livro que o Reinaldo não gostou. Aí, não me lembro o que aconteceu. Eu sei que eu comecei a escrever. Em cima do trabalho do Reinaldo, eu comecei a escrever textualmente, né? Vendo diálogos, enfim. Aí, isso foi sendo afinado, ou seja, o processo estava totalmente errado. Já tinham gravado uma boa parte desses diálogos. Eu falei, pô, já? Nem fizeram um storyline desse, já gravaram, né? Perderam uma grana aí, inclusive. Já tinham feito um material chamado Magnético Perfurado, né? Que era a versão magnética do som, né? E aí eu comecei a escrever de novo, os caras da direção ficaram